Agora, nós vamos falar da densidade de corrente. Lembrando que a densidade de corrente, a unidade de medida dele é ampere por metro quadrado. Então aqui eu tenho novamente um fio, né, infinitesimal de área ds, que é uma seção transversal, tá vendo aqui a seção transversal ds, de área infinitesimal. E sobre esse fio passa uma corrente, certo? Um DI com determinada velocidade. Lembrando, cabe ressaltar aqui que o sentido, nós conversamos isso até anteriormente, que o sentido da corrente elétrica é o sentido que os portadores de carga positiva se moveriam. Sabemos que na prática é o contrário, mas nós podemos assumir que as cargas positivas se movem em um sentido, podemos assumir que cargas positivas se movem em um sentido, tem o mesmo efeito de assumir que cargas negativas se movem no sentido oposto. Essa convenção, então, não afeta o estudo do eletromagnetismo. Observando essa imagem, nós podemos concluir o seguinte. Deixa eu ver se o tamanho tá bom, tá ótimo. Que a quantidade de cargas dQ que atravessa essa área aqui, ó, ds, nós estávamos falando que atravessa a área ds num determinado intervalo de tempo, dt, nós sabemos que é di, né, que é a nossa corrente, e também sabemos, agora vamos colocar esses valores em função da densidade de corrente. Então, podemos colocar que o vetor densidade de corrente, certo? Vezes o vetor N vezes ds. Opa. Tá, então esse aqui, eu coloquei, faltou o vetor, deixa eu ver aqui, faltou o ds, né? ds, pronto. Agora eu vou selecionar essa expressão aqui, toda, e vou batizar ela como expressão 1.2.1. Isso aqui vai ser muito importante. Agora vamos definir o vetor J através de outro item. Mas antes repare que esse termo aqui é justamente o vetor J, representa o vetor J atravessando a área ds, né, que é a densidade de corrente que passa por uma determinada área ds. Sendo que o vetor N, no caso, é esse vetor aqui unitário perpendicular à área da superfície. E também nós conversamos que, logo no início desse tema, que o vetor J ele vai ser simplesmente dado numa unidade, eu vou colocar aqui em colchetes, né? A unidade dele é ampere por metro quadrado. Agora vamos falar de ρ. ρ é a densidade volumétrica. Nós representamos ele assim, vou colocar aqui ρ igual a densidade volumétrica de cargas. Como nós estamos falando de densidade volumétrica, isso significa que é a densidade que tem nesse volume aqui de cilindro infinitesimal. Então, nós podemos fazer uma relação da densidade volumétrica com a densidade de corrente para encontrar um outro tipo de expressão para definir J e o fluxo de corrente que passa ali por esse meu cilindro. E como eu posso fazer isso? Vamos entrar aqui agora em uma outra expressão em função de ρ. Eu sei que dQ, que é a carga, né, que passa por esse cilindro, ele vai ser igual à densidade volumétrica de cargas, que é ρ, vezes ds, que é a densidade de carga, densidade volumétrica
que passa por essa superfície aqui ds, né? Então por isso que tem ali o ds, vezes a velocidade, vezes h. H seria a altura do cilindro, essa altura h aqui. Opa, essa altura h aqui, certo? Então a área vezes a altura, a gente sabe que é o volume. Então se eu multiplicar o volume pela densidade, eu vou estar adquirindo aqui a quantidade de cargas. Só que tem como colocar essa expressão, melhorar essa expressão, porque aqui eu sei que h é igual ao vetor velocidade vezes n vezes dt. Então eu posso colocar isso aqui, né? Esse aqui é porque ele é uma grandeza vetorial. Então eu posso substituir da seguinte forma: eu posso colocar aqui dq é igual a ρ vezes ds vezes, no lugar do h eu pego e coloco essa expressão aqui. Vamos selecionar ela, vou só copiar ela aqui, copiar e colar ela aqui, certo? Então temos a expressão. Agora o que acontece? Eu posso levar dt para o outro lado, né? dt está aqui, né? Eu vou selecionar aqui dt, então eu vou colocar aqui ele dividindo por dq, que aí se torna novamente chegamos novamente à nossa corrente. Então dq dt vai ser igual a ρ vezes ds vezes v vezes v só n. Bom, chegamos a um ponto em que eu vou pegar agora essa outra expressão aqui e comparar essa primeira expressão, vou pegar ela e comparar com a segunda expressão que nós obtivemos aqui, certo? Tá aqui a primeira vezes a segunda. Vou apagar esse aqui que não interessa, né? Não, melhor, eu vou deixar aqui, certo? Então, aqui dá para concluir que dq, eu tenho dq, dt aqui, dq, dt aqui. Então eu tenho uma igualdade, que no caso seria as correntes. Então eu vou pegar essa parte aqui, já que é uma igualdade, vou igualar essa parte aqui. Então teríamos o seguinte, eu vou só copiar porque vai ficar melhor. Vou pegar aqui, vou copiar, colo aqui, né? E vou igualar igual a esse pedaço aqui, certo? E aí agora temos uma nova expressão. Deixa eu apagar esses itens aqui que não nos interessa aqui e vou mover ela para cá. Também essa igualdade aqui eu posso apagar. Tá, agora vamos cortar, né? O que não nos interessa, o que está sendo repetido aqui nos dois termos. Eu tenho um ds aqui, eu tenho um ds aqui também. Eu tenho um n aqui e eu tenho um n aqui também. Então, dessa expressão, o que eu pude obter? Vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo. Eu pude obter que, podemos obter que J, né, o vetor J vai ser igual à densidade volumétrica de cargas vezes a velocidade v, certo? Pronto, chegamos aqui na nossa terceira expressão. Deixa eu selecionar ela aqui, né? Opa, colocar em vermelho. Então vou colocar a expressão 1.2.2. Agora vamos chegar a mais uma definição, né? Relacionada à densidade volumétrica de cargas. E eu vou colocar aqui Qzinho, né? Qzinho, o que é? Do que eu vou chamar Qzinho? Eu vou chamar Qzinho vai ser a quantidade de carga elétrica. Okay. Quantidade de carga elétrica. E também vou definir Nzinho aqui. Esse Nzinho, repara que não é o N inversor, viu? Que é o número de portadores de carga. Número
portadores de carga. Então, se eu tenho uma quantidade de cargas e o número dos portadores de carga, eu posso definir que a densidade ρ vai ser igual a Qzinho vezes N. Fazendo assim, mais uma definição aqui que nós vamos guardar. Vou colocar essa daqui como 1.2.3. Fazendo agora a substituição, eu vou colocar essa equação aqui, né? Eu vou copiar ela, vou colocar ela aqui, né? Fazendo a igualdade, igual nós tínhamos feito anteriormente. Vou apagar aqui os itens que não são interessantes. Eu vou pegar agora essa outra equação aqui que nós acabamos de obter e vou substituir. Eu sei que o ρ aqui, né, o valor de ρ aqui é Qzinho vezes N. Então vou só aproximar, colocar o V aqui um pouquinho para o lado e vou apagar esse Qzinho aqui. Apaguei e agora eu vou copiar o valor de ρ para cá. Pronto. Então agora nós temos a nossa relação. Vou nomear essa relação, vou colocar, vou selecionar aqui, né, novamente de vermelho, e vou batizar essa expressão como 1.2.4. Tá aí mais uma expressão. Agora, para finalizar, eu vou obter a corrente, né? Faltou isso. Eu vou pegar essa corrente, essa primeira expressão aqui que foi obtida e vou integrar ela para assim então estar obtendo a corrente. Então, peraí, deixa eu ver se tem espaço aqui. Vou colocar ela aqui. Assim, né? Eu vou apagar aqui para diminuir ganharmos espaço, né? Vou apagar essa parte aqui. Vou trazer um pouquinho, ficou muito ruim aqui, tá. Vou trazer ela aqui um pouquinho mais para cá. Essa daqui eu afasto um pouquinho, deixo aqui mais pro cantinho e vou fazer uma divisão aqui. Vou fazer reta, melhor, certo? E vou puxar essa daqui para cá, só para ter um espaço melhor aqui para estar trabalhando. Então nós sabemos que se eu integrar ambos os lados, né? Se eu integrar aqui e eu integrar esse lado, eu vou ter, né, a minha corrente. Então eu vou colocar aqui que I, né, vai ser igual a integral de superfície, né? Lembrando que na área S vai ser integrado, só voltando aqui, essa área aqui, né, que tá selecionada, essa área aqui, que é a área S, do vetor J vezes o vetor N ds. Então essa aqui é a expressão para obtenção da corrente em função da densidade de corrente. Então eu vou selecionar aqui e por fim batizar ela, nossa última expressão relacionada à densidade de corrente. Vou colocar aqui ela como, eu vou colocar 1.2.5. Tá, então é isso, a parte de densidade de corrente é essa daqui que nós vamos tratar nesse tópico de eletrodinâmica. Mais pra frente vamos ver novamente, mas isso foi importante porque tínhamos que recapitular alguns conceitos básicos.